Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe você e que Deus abençoe a tua família. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E esta mensagem já está queimando faz alguns dias no fundo da minha alma. E eu preciso compartilhar com você aquilo que Deus tem falado comigo. Sabe, irmão, eu me recordo que quando eu me converti, alguns anos atrás, eu fui criado no berço evangélico desde a minha infância. E como todos sabem, eu com 12 anos fui batizado com o Espírito Santo. E depois, aos meus 15 anos, eu desci as águas. E logo em seguida, eu comecei a pregar a palavra em cima do altar. Eu desci as águas, em 2 meses o pastor me colocou para ministrar. E assim começou a minha trajetória ministerial. Só que eu me recordo que em uma das primeiras experiências que eu tive com Deus em oração, nos cultos, nos montes, o meu coração ardia, queimava. Havia uma paixão pelo altar de Deus. Eu olhava para alguns homens de Deus, até hoje. Eu olho para alguns homens de Deus e eu digo, Deus, eu quero que o Senhor me use também desta maneira. Eu também quero ser homem de Deus, como é este homem de Deus. Um exemplo bem clássico, por exemplo, de Elias e Eliseu. Você percebe que havia ali uma ligação de um para o outro, ao ponto de Eliseu olhar para Elias e falar, eu quero porção dobrada do espírito profético que está sobre a tua vida. Agora, o que me chama a atenção é que eu conversei com muitos jovens, pelo menos da época em que eu me converti, e era normal a gente ouvir assim, eu quero ser pastor, eu quero ser profeta de Deus, eu quero ser um missionário, eu quero pregar a palavra de Deus. Havia uma paixão pelo altar. E quando eu falo do altar, eu não digo em relação ao púlpito, de você querer uma posição dentro do ministério. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando do altar, da pregação do Evangelho. Os jovens estavam dispostos a deixar tudo, os seus sonhos, projetos, para viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. E hoje me assusta ver que muitos jovens, eu não estou generalizando, mas me assusta ver que dentro da igreja, muitos jovens, quando você pergunta assim, o que você quer fazer? Ou o que você espera que Deus faça na tua vida? E a resposta é sempre essa, ou pelo menos da maioria, é que Deus faça, ou que Deus derrame bênção, tudo relacionado à coisa dessa terra, não mais a coisa do céu. E aí você conversa com alguns, eles dizem assim, olha, eu quero casar, quero ter uma faculdade, um bom emprego, um bom salário, quero ser empresário, quero ser advogado, quero ser médico,
quero casar com uma mulher bonita. E aí você olha para esse jovem e você faz a pergunta: mas e o evangelho na tua vida? Aonde está o lugar do evangelho? Ah, isso aí é tranquilo. Outra pessoa vai pregar o evangelho. Isso não é para mim mais. Só que quando eu leio Isaías capítulo 6, Deus ele faz uma pergunta no céu. Ele faz uma pergunta no conselho do Senhor. Ele diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E naquela ocasião estava o profeta Isaías. Isaías estava diante do trono do Senhor. E quando ele ouve a voz de Deus fazendo esta pergunta, ele responde ao chamado de Deus. E ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, o que me faz pensar é que o próprio Deus está fazendo esta pergunta de novo no céu. Porque a palavra de Deus ela é eterna. Os céus e terra podem passar, mas a palavra ela não passará. Deus está fazendo esta pergunta novamente: a quem enviareis? Quem há de ir por nós? Aonde estão os jovens que vão se dedicar ao chamado de Deus? Aonde estão os jovens que vão dizer assim: eu quero ser do altar, eu quero ser um homem de Deus, eu quero que Deus me envie? Aonde estão aqueles que vão pregar o evangelho com poder, com sinais, prodígio e maravilha do Espírito Santo? Porque é este evangelho que vai transformar. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Aonde estão os jovens? Eu não falo só de jovem, eu digo modo geral. Mas eu estou dando ênfase no jovem porque é preocupante isso. Porque serão os jovens, os adolescentes, a criança, são a próxima geração. E a pergunta que eu faço é: será que nós estamos incentivando-os a serem pregadores do evangelho? Porque mais importante do que a coisa dessa terra, uma faculdade, um bom casamento, um bom emprego, tudo isso é muito bom. Eu não estou dizendo que você não deva ter, muito pelo contrário. Eu acredito muito que Deus quer te levar para uma faculdade, que Deus quer te dar um bom emprego e que Deus quer te dar um bom casamento. Eu não tenho dúvida disso. Só que antes de tudo isso, Deus ele deseja e quer salvar o homem, porque o homem está fadado a ir para o inferno. O homem está preso no laço do diabo. O homem está preso no pecado. E o único que tem poder para libertar o homem da escravidão do pecado, do mundo das trevas, é o nosso Deus. E tudo isso se vem por meio da pregação do evangelho. Precisamos
voltar a ter paixão pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, pelo altar. Você entende que Deus quer salvar o homem? Por isso que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim que o Senhor nos chamou, Ele nos escolheu para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou, daquele que nos tirou do reino da treva e nos transportou para o reino da luz, para a sua maravilhosa luz. Este é o propósito de Deus na tua vida, o chamado de Deus, o motivo pelo qual Deus te chamou é para que você anuncie as virtudes daquele que te chamou. Então, muito mais do que um bom casamento, muito mais que um bom emprego, uma faculdade, um bom salário, tudo que é de bom relacionado a essa terra, muito mais do que isso, é que você anuncie que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Que você fale que Jesus ainda salva, ainda liberta, ainda cura, batiza com o Espírito Santo e leva o crente para o céu. Vai levar o crente para o céu. Entende? Então a minha oração é para que levante jovens que tenham o seu coração queimando, ardendo pelo chamado de Deus. Que você ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor te dizendo hoje: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E que você deu o seu primeiro passo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser homem de Deus, eu quero ser um profeta, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, um evangelista, um mestre da palavra. Ouça o chamado de Deus para a sua vida hoje e dê o seu primeiro passo. Sabe, Deus, ele pegou o seu único filho, o seu primogênito, e fez dele um pregador da palavra. Deus pegou Jesus, que estava assentado no seu trono de glória, de poder, majestade, rodeado de anjos, e ele se despiu de toda a sua glória, se tornou homem, e quando se tornou homem, ele virou e se tornou pregador da palavra, pregador do Evangelho. E você? Qual será a sua decisão? Qual será a sua decisão? Ouça a voz de Deus para a sua vida. Atenda ao chamado de Deus para a sua vida. Eu oro para que, a partir de hoje, você tenha uma paixão pelo altar. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.